estar aqui nessa noite, amém? Mas, primeiramente, eu gostaria de chamar o pastor Alex para estar orando pela minha vida, que eu seja usada nas mãos dele, amém? Glória a Deus, amém, meus queridos. Estenda a mão aqui para a pastora, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida da pastora Priscila, Senhor, uma mulher que tem se colocado nas tuas mãos e em tua presença, Pai. Que nesta noite o Senhor possa usá-la como instrumento, Pai, em tuas mãos, com poder e autoridade, Senhor. Traga a memória, traga a mente, Senhor, tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela buscou, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Que ela tenha, Senhor, habilidade, autoridade, Senhor, para trazer para esta igreja, e que esta igreja, Pai, venha entender e compreender aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Por isso usa a tua serva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que ela seja um canal de bênção para as nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos. Amém, graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Vamos estar abrindo em Lucas 5, do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11. E a palavra de Deus diz assim. Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Podem se assentar. Bom, nessa história já diz ali no começo, né, que Pedro, ele era um pescador. Não sei se tem pescadores aqui em nosso meio, né, mas ali Pedro, ele era um pescador e ele era experiente. Ele já conhecia o mar, ele sabia onde tinha que jogar a rede, ele sabia todos os recursos, ele tinha todos os recursos para dar tudo certo naquela noite, né? Mas ele trabalhou a noite inteira, e o que aconteceu? Ele não pescou nada. Então, imagina ficar a noite toda ali na sua pesca e não pescar nada. E
foi uma noite de muita frustração para ele, né? E muitas vezes o fazer tudo não garante resultado no nosso momento, porque muitas vezes no nosso tempo, porque muitas vezes a gente pensa assim: ai, Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou vindo na tua casa, eu estou tendo intimidade contigo, eu estou vindo aqui no culto, mas o que Ele quer de nós não é no tempo nosso que vai acontecer as coisas, é no tempo dele. E muitas vezes nós não compreendemos isso. E muitas vezes, talvez para quem chega aqui nessa noite, talvez chega frustrado, desanimado, chega triste com alguma situação que aconteceu antes de estar aqui no culto. Talvez recebeu uma notícia, alguma coisa que te chateou, que te deixou desanimado. E o que eu quero falar nessa noite para ti? Essa noite de frustração não vai terminar assim. Porque Deus, Ele é um Deus de milagres. E Ele tinha uma palavra para Pedro naquele dia. E muitas vezes nós se sentimos assim, né? Em noites frustradas. Mas ali, Jesus, ele encontra Pedro lavando aquelas redes, né? Ele estava ali depois de uma noite que ele não estava bem, né? Depois de passar aquela noite que ele não estava bem, estava frustrado. E mesmo assim, Jesus pede o barco dele. E Pedro, né, como ele tinha acabado de ter aquela noite ruim, mesmo assim, o que ele fez? Mesmo assim, ele foi obediente e emprestou seu barco. E talvez nós pensamos ou fazemos assim, talvez ali naquele momento, ou nesse momento que você está passando: ah, Deus, quando eu estiver bem, você pode me usar. Porque naquele momento ali, que ele estava vivendo, ele podia muito bem simplesmente não obedecer a Deus. Ele podia muito bem falar: não, Deus, hoje não, eu passei uma noite difícil. E o que ele fez? Ele obedeceu. E muitas vezes a crise, ela não vai cancelar o teu chamado jamais. Porque Pedro, ele estava ali triste, frustrado. E mesmo assim, ele estava servindo. Muitas vezes nós estamos tristes, frustrados, e Deus ainda quer que a gente continue servindo a Ele. Porque lutas vão vir, porque em meio a tempestades vão vir lutas. E vocês têm que estar firmes no barco com Jesus. E o barco ali, ele pertencia a Pedro, mas o rumo do barco pertencia a Jesus. O rumo que iria tomar ali o barco pertencia a Deus. E Jesus, ele não queria apenas o barco. Jesus, ele queria muito conduzir a vida de Pedro. Jesus, ele queria estar como prioridade na vida de Pedro. E muitas vezes nós acabamos falando assim para Jesus: Jesus, trabalha aqui na minha vida, mas assim, trabalha aqui, mas não mexe aqui. Ou muitas vezes a gente fala assim: Jesus, eu preciso muito que você mude isso aqui na minha vida. Mas assim, não mexe nesses planos aqui. E muitas vezes nós acabamos fazendo isso, né? Mas a pergunta que eu quero fazer para ti nessa noite: quem é que está tomando a direção do seu barco? Quem está à frente do seu barco? É você que está tentando controlar tudo? Ou é Jesus que está à frente do barco? Porque ali no versículo diz que pede para ele para ir para águas mais profundas, né? Que é o tema da nossa campanha,
águas profundas. E estar perto do mar não é o suficiente. Porque em águas rasas, nós temos pouco compromisso, pouca oração, pouco entrega para Deus. Mas em águas profundas, nós deixamos tudo, deixamos Deus tomar a direção do nosso barco. Nós temos dependência dele, nós temos entrega total da nossa vida a ele. E eu lembro uma vez que faz muitos anos, eu não me recordo quanto tempo faz, mas ainda eu morava em Barra Velha. E eu não sei se todo mundo conhece como que é o mar de Barra Velha, mas a gente estava na praia principal ali de Barra Velha, e eu estava com um amigo e uma amiga, e nós inventamos, vamos tomar um banho de praia, vamos lá, curtir um pouco. O que aconteceu? Nós entramos no mar, estávamos brincando, estávamos conversando ali, comum, e a gente estava onde? No raso, onde a gente conseguia alcançar ainda nossos pés. E chegou um momento que a gente estava ali na praia, que começou a ventar muito, começou a vir muita correnteza, e aos poucos, quando a gente vê, geralmente quando a gente está no mar, a gente aos poucos vai indo para o fundo. Quando vê, a gente vai voltando, né? E eu lembro muito bem naquele dia que... Eu lembro muito bem porque aconteceu uma coisa que, para mim, não faz sentido. Vocês já vão entender. Eu lembro muito bem que os 2 amigos que eu estava junto comigo, nenhum deles sabia nadar. E, por incrível que pareça, a única que sabia nadar era eu. E ali, o mar começou a ficar revoltado, começou a vir muita correnteza. Naquele tempo, não sei ainda se tem, tinha um salva-vidas fazendo sinal para a gente sair, porque estava começando a ficar muito feio o tempo. E daí a gente foi obedecer e simplesmente falou, não, vamos sair. Por incrível que pareça, esses meus 2 amigos que não sabiam nadar, eles conseguiram sair do mar. E quem que ficou? Eu, a que sabia nadar, justamente eu. E daí eles falavam para eu sair, para sair do mar. E eu falei, eu estou tentando. E daí eu falava para eles, calma, me recompus, porque na hora acaba acontecendo, ficando desesperado pela situação. Até que uma hora lá, me recompus, consegui sair, né, do mar. Mas o que eu quero passar com essa história que aconteceu comigo? Porque, geralmente, eu comento, tem algumas histórias que acontecem que... Eu sou fraca de memória, não consigo lembrar, mas como eu quase, querendo ou não, né, me afoguei, eu fiquei muito com isso na cabeça. E daí eu peguei essa história, eu falei, estava preparando a mensagem, eu falei, cai certinho, né, nessa pregação, porque naquele momento eu percebi que o nadar não significava muita coisa, porque quando eu estava lá no fundo, sem sentir os meus pés ali, eu não tinha mais o controle da minha vida, né? E na vida espiritual, muitas vezes, nós também gostamos de ficar ali no raso, gostamos de estar ali no controle, né? Porque quando nós estamos no raso, a gente toma nossas decisões, a gente consegue ter o controle ali de decidir as coisas. E quando você está lá no profundo, né? Porque ali eu vi que lá no fundo eu não conseguia, não tinha ter o controle, né? E ali na história, Pedro, Jesus nunca chamou Pedro para viver ali na superfície, na margem, no raso.
Jesus, desde o início do propósito ali que estava na vida dele, Jesus queria que ele fosse cada vez mais profundo, porque ali no texto diz que vá até as águas mais profundas. E nas águas profundas, você já não pisa no chão. Você já não tem controle, né? E você depende completamente de Deus quando você vá para águas profundas, né? E hoje Deus nos mostra que Deus não está procurando pessoas que controlam tudo. Deus está procurando pessoas que querem entregar tudo na vida dele. Não é aquela parte que, igual eu falei, ai, Deus, eu quero que você entre nessa área, mas aqui você não mexe. Deus, ele quer que você entregue totalmente, 100% da sua vida a ele. Deus, ele quer estar no controle da sua vida 100%. E porque muitas vezes, enquanto nós tentamos controlar o nosso barco, nós vamos tomar decisões, vamos continuar decidindo nossos planos, né? Mas quando eu entrego tudo na vida dele, meu barco na vida dele, eu descubro que ele está fazendo exatamente do jeito dele, do jeito que é para ser. E talvez em alguma área da sua vida, não sei o que está passando, Deus está falando assim com você. Talvez nessa área da sua vida que você está passando por luta, talvez você pode até ter perdido o controle em alguma área da sua vida, né? Mas não foi para Deus tentar te destruir, foi para Ele mostrar para cada um de nós que quem nos sustenta é Ele, que quem tem que estar no controle da nossa vida é Ele. E o milagre acontece aí, porque ali no raso, Pedro ele não tinha, ele não conseguia sentir o chão. E no fundo, ele precisou confiar completamente em Deus. Porque quanto mais fundo nós irmos, mais nós perdemos o controle do chão, né? E Deus está nos chamando para você ter mais oração, mais intimidade, mais dependência dEle. E ali, em um momento da história, diz que Pedro declarou: sobre a tua palavra lançarei as redes. E ali Jesus falou com Pedro e ele podia muito bem não ter escutado, mas Pedro obedeceu. Ele lançou as redes, né, ao mar. Nós não podemos esperar aplausos, nós não podemos aceitar aprovação para Deus cumprir tudo aquilo que Ele quer na nossa vida. Porque se Deus mandou você fazer aquilo, vá. Se Deus mandou você jogar aquela rede naquele lugar, vá. Porque o chamado e o milagre que Deus tem na tua vida é muito grande. Obedeça a Ele. Porque a atitude ali, no versículo ali mais para frente, a atitude de Pedro influenciou muitas pessoas ali, né? Ali fala que Pedro, ele foi, e após isso, os outros amigos deles também foram, né? E muitas vezes, ali, a sua postura, o seu posicionamento pode mudar o ambiente da sua casa. Porque você será canal de bênçãos na vida de alguém que talvez você não conheça,
ou de alguém que esteja na sua vida, na sua área de trabalho, seus amigos, familiares. Porque alguém precisa primeiro dar o passo na sua vida para mostrar o quanto Deus está fazendo de milagres, né? E ali a preocupação de Pedro não era para buscar os peixes, né? A preocupação dele no momento, naquela noite ali, foi de muita frustração, foi de não ter conseguido alcançar o que ele queria, os peixes, porque imagina ali, ele passar uma noite inteira tentando pescar e ele não conseguiu pescar nada. E ele era um pescador, ele tinha todos os recursos ali na mão dele. E ali o que ele fez? Ele obedeceu a ordem de Cristo. Então, primeiro obedeça a Deus. Porque a partir da sua obediência vem a abundância. Porque depois, mais ali para frente, quando Pedro ele obedece a Cristo, o que acontece? Acontece algo que ele nunca tinha vivido na vida dele. Acontece que depois que ele jogou aquela rede, veio muitos peixes. Deus fez um milagre que encheu tanto o barco dele, que ele teve que pedir ajuda, e depois ainda ele teve que chamar, né? Ele chamou os seus companheiros, porque a rede já não aguentava, ela estava se destruindo. Então, o milagre ultrapassou a capacidade do barco de Pedro, e ele teve que chamar outras pessoas. E assim, dessa forma, ele abençoou os seus companheiros. E que assim seja na nossa vida. O milagre que Deus vai dar na tua vida vai ser tão cheio, mas tão cheio, que você vai abençoar aquele próximo, aquela pessoa que está ao seu lado. Então, porque Deus pode, através de você, abençoar seus amigos, sua família. Talvez aquela pessoa que ainda você quer alcançar para Jesus. Talvez até mesmo pessoas que você não conhece, que você vai conhecer. Porque Deus pode fazer um milagre, Deus pode operar. Porque imagina, ele tinha passado por uma noite de frustração, uma noite que ele não tinha pescado nada. E Deus falou para ele ir para mais fundo, ele obedeceu a Deus e depois veio a abundância. Veio uma abundância tão cheia que ele não conseguia, e ele mesmo sozinho, ficar ali, aguentando tanto, porque foi tantos peixes, que ele abençoou a pessoas, os seus companheiros. E o milagre, como que eu falei, no seu barco vai alimentar pessoas ao seu redor. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai abençoar pessoas ao seu redor. Porque você vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Porque através do milagre que você vai receber, outras pessoas vão ver o agir dele e vão querer mais e mais de Deus. Então, a área da dor ali, daquela frustração dele, vai se transformar em testemunho. Porque ali, aquele momento que ele estava vivendo, foi de muita frustração, sim, para ele. E a área de frustração de Pedro, que foi a pesca, se tornou o maior palco de milagre na vida dele. E talvez onde você está mais chorando, talvez aonde você está mais sofrendo, vai ser o palco que Deus irá transformar em milagre. Onde você mais chorou, pode se tornar o lugar onde Deus vai mais te usar. Porque muitas vezes é difícil estar passando por lutas, estar passando por dificuldades, mas é nessa área que Deus vai operar. Deus vai mostrar cada vez mais, Deus vai te usar cada vez mais.
E talvez o lugar onde que você aí no seu coração está pensando agora que Deus está te usando, tu vai chegar aí para Deus e vai falar, tá dando tudo errado, não é assim que eu queria. Mas depois, diante de Deus, você vai falar assim, olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez nessa área que eu tanto lutei. E é justamente nessa área das águas profundas que Deus vai nos ensinar a confiar nele. Porque muitas vezes, em nossa vida, vai acontecer, a gente vai estar no barco, vai vir muitas lutas, vai vir tempestades, vai te balançar, mas você tem que estar ali, firme e forte, de entrega total a Ele, de intimidade com Ele. Porque é aí que Ele vai mais te usar e vai mais fazer o milagre que tanto Ele quer na sua vida. Porque Deus nos ensina, nas águas profundas, Deus nos ensina a confiar, né, nele. E depois Ele vai usar aquilo que aprendemos para nos alcançarmos aqueles irmãos que estão na margem. Através do seu milagre que você vai ter em abundância, você vai ensinar outras pessoas que estão no raso. Você vai ser canal para abençoar aquela pessoa que está ao seu lado precisando. Eu não sei o que você está passando nessa noite, que você precisa talvez falar para Jesus assim, Jesus, entra no meu barco, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero me entregar totalmente para ti, Deus. Eu não quero estar 95% de entrega da minha vida. E ali, Pedro, ele não recebeu o milagre quando ele voltou. Ele não voltou, ele foi para águas profundas. E através de ir para águas profundas, ele obedeceu a Deus, porque ele foi para águas profundas, ele obedeceu a Ele. E ele, através de ir mais fundo com Deus, veio a abundância, né? E que nós, nessa noite, nós possamos entregar o nosso barco totalmente a Deus. Que nós possamos entregar, nós possamos cada vez mais ir a fundo, ir às águas profundas. Que nós não ficamos ali no raso, onde nós temos o controle, mas que a gente vá para águas profundas e seja totalmente dependente de Deus. Que a gente tenha essa dependência dEle. Porque Deus, Ele não quer que a gente fique pela metade com Ele. Ele não quer que a gente fique apenas deixando Ele agir em uma área e naquela outra área que a gente tanto quer um milagre, que nós não possamos deixar Deus agir na área que a gente quer que Ele haja, no milagre que a gente quer que Ele haja, e deixar o outro por cento, o outro lado da sua vida, a gente tomando o controle. Que você, nessa noite, decida que Deus, Ele vai estar 100% na direção, 100% na frente do seu barco. Porque quem está dirigindo o seu barco? Então, eu gostaria que nessa noite vocês se levantassem. Gostaria que apagassem as luzes. Gostaria de convidar nossos irmãos a virem aqui para frente. E que vocês prestassem atenção nessa letra da música que iremos tocar. Que você reflita nas palavras, nessa palavra que nós tivemos aqui nessa noite. Você tem deixado Deus estar na direção do seu barco? Cada momento que
Feche os seus olhos e ouça essa música. Fale com Ele agora neste momento. Igual ela fala mais profundo. Declare a Ele: Pai, eu quero estar cada vez mais profundo, Pai. Eu quero cada vez mais ter intimidade, Pai, dependência de Ti, Pai. Que nós entregamos o barco para Jesus tomar a direção dele, Pai. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Declare a Ele: Pai, eu preciso de Ti, Pai. Nos leva a um lugar onde somente eu e você vamos estar naquele secreto, Pai. Eu te amo, Pai, mas eu dependo muito de Ti, Pai. Age na vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Opera na vida de cada um que está aqui, Pai. Porque nós defendemos totalmente de Ti, Pai. Que nós entregamos, Pai, 100% a nossa vida, Pai, diante dEle. Que nós não fiquemos mais em águas rasas, mas que a gente esteja, Pai, cada vez mais em águas profundas. Em nome de Jesus. Faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Fale com Deus. Este é o momento que você tem para conversar com Ele. Clame a Ele. Converse com Ele no mais íntimo, Pai. Fala para Ele que eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais intimidade, mais entrega. Eu quero mais e mais de Ti, Deus. Nos leva, Pai, a esse lugar onde só nós dois, eu e você, vamos estar em dependência de Ti, Pai. Em nome de Jesus, leva, Pai, nos leva a essa intimidade, Pai. As águas profundas, Pai. Dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Eu morro. Eu não suportaria. Eu morreria sem Ti, Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Deus, Ele está de braços abertos para te receber. O meu pai Porque o teu Pai, Ele nunca, jamais iria te rejeitar. Ele está de braços abertos me livrou para estar cada vez mais de intimidade contigo. minha tristeza Ele jamais irá rejeitar o seu filho. Ele está aqui de braços abertos para você sair das águas rasas e estar, Pai, em águas profundas,
mais intimidade, de mais entrega, Pai. Declare a Ele. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Nós dependemos deste amor. Esse amor e sentir Sim, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra, Pai. Vem com teu poder, com a tua glória, Pai. Que nós não possamos mais ficar em águas rasas. Que nós estamos em águas profundas. Que nós tenhamos cada vez mais intimidade, entrega, dependência total, Pai, de Ti. Assim como Pedro ali naquela história, ele obedeceu a Deus, ele deixou as águas rasas e foi para águas profundas, ele obedeceu e ele teve abundância. Que nessa noite, Pai, nós façamos igual Pedro, Pai, e saiu das águas rasas e foi para águas profundas. Que nós estejamos cada mais dependentes desse amor. Que nós, Pai, estejamos cada vez mais dependência de Ti, Pai. Mais entrega total de Ti, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito nessa vida, Pai, nas nossas vidas. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã que está aqui nessa noite, Pai. Porque Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de milagres. E eu sei, Pai, Deus tocou. que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Cada vez mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim